Dando continuidade ao tema da temperatura, vamos corrigir as atividades do livro. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários as frases como essa: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Isso se refere à temperatura do ambiente. Na aula do vídeo anterior, vocês observaram que existe o termômetro correto para medir a temperatura do ambiente. Bom, nós temos aqui algumas imagens de termômetro, de modelos de termômetro. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem vários tipos de termômetro, como eu apresentei para vocês no outro vídeo. Veja as fotos abaixo. Então, nós temos aqui dois exemplos de termômetro, tá? Esse aqui é o termômetro de mercúrio, um dos modelos que existem, utilizado para medir a temperatura do corpo. Esse daqui, utilizado para medir a temperatura do ambiente. Aqui nas questões, vamos continuar. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Eu falei para vocês no outro vídeo. Provavelmente os pais de vocês também podem ajudar vocês nessa questão, né? Então, a temperatura normal do nosso corpo, ela pode variar de 36 a 37 graus Celsius. Então, quando a pessoa está entre 37 graus e meio acima, essa pessoa já não está com a sua temperatura normal, ela já está apresentando um quadro de febre, que já está respondendo à questão B. Quando dizemos que uma pessoa está com febre? Quando a temperatura do seu corpo atingir de 37 graus e meio acima. Temperaturas quando o seu corpo atingir temperaturas de 37 graus e meio acima. Continuando. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Bom, como nós estamos em um mesmo estado, apesar de vocês morarem em cidades diferentes, a gente provavelmente vai apresentar a mesma temperatura, né? Então, vocês vão ver aí, podem pesquisar, no celular dos pais de vocês mostram também qual a temperatura que estava ontem. No caso, se vocês vão responder essa atividade, se vocês estão respondendo essa atividade na segunda-feira, observem qual é a temperatura do domingo, tá bom? Presta atenção. Na página 31, nós temos a imagem de quatro tipos de 4 termômetros, né? Então, vocês têm aqui, no termômetro A, a temperatura foi um pouquinho a mais de 10 graus, no termômetro B, ela atingiu 25 graus, no termômetro C, ela atingiu 35 graus, no termômetro D, ela atingiu um pouco mais de 40 graus. A pergunta é: o que significam os números que aparecem do lado esquerdo de cada um deles? Então, o lado esquerdo são esses lados aqui, ó. Esse lado aqui onde aparecem os números. Então, tá perguntando para você o que significa esses números. Eles são o quê? Eles são os graus, é a temperatura, os graus de cada um dos termômetros. Eu quero explicar para vocês aqui rapidinho o número 0. Essa situação aqui, ó, vocês podem ver que tem um sinalzinho de menos em todos os números que estão abaixo do 0. Isso significa que a temperatura está negativa. Então, sempre que os números estiverem abaixo de 0, eles estarão acompanhados do sinalzinho de menos, porque significa que está muito frio. Temperaturas negativas é frio, é quando está muito frio. Vamos para a questão B, ó. Escreva a temperatura indicada em cada termômetro. Essa é fácil. Você vai observar onde parou, ó, a linhazinha vermelha, e você vai colocar a resposta aqui. Termômetro A, parou aonde? B, parou aonde? C, D. Muito fácil. Na questão 2. Agora, veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano.
Aqui vocês têm janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses do ano e a temperatura que apresenta, geralmente, cada mês do ano. Se nós estamos aqui em maio, então a temperatura ela vai estar na casa dos 18 graus Celsius. Vai estar medindo essa temperatura aqui. Que observações você pode fazer a respeito dessa temperatura? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho aqui, ó, no aumento da temperatura, aqui na baixa da temperatura e depois ela vai começar a aumentar de novo. Então, eu queria que vocês observassem essa situação aqui, tá bom?